Você conseguiria amar alguém se soubesse a pior coisa que ela já fez? Ou melhor, a pior coisa que ela já pensou em fazer? Essa é a grande indagação de O Drama, o novo filme da 24, estrelado pelo Robert Pattinson e a Zendaya, que eu acho que vai render grandes discussões e importantes discussões na saída do cinema. A trama conta a história do Charlie e da Emma, um casal jovem que está prestes a se casar, mas que uma semana antes do casamento passam por uma situação que acaba assim gerando uma desconfiança e abalando a estrutura do relacionamento deles completamente. Eles estão num jantar com os amigos e então alguém sugere o fatídico momento de conversar sobre qual é a pior coisa que eles já fizeram na vida. E a resposta que a personagem da Zendaya entrega é o que acaba assim abalando toda a estrutura do filme. Eu não vou falar aqui qual foi a resposta dela, porque eu acho que você precisa assistir o filme e não saber qual é a resposta dela é algo extremamente assim importante. Se você tomar spoiler disso e já for sabendo o que esperar, sabendo qual que vai ser o tema dialogado pela obra, isso vai acabar tirando peso. Então assistam esse filme sem spoilers, não procurem informações na internet. Vá às cegas, que vai valer totalmente a pena. O filme é dirigido pelo Christopher Borgli, o diretor de filmes mais conhecidos aí como Doente de Mim Mesma e O Homem dos Sonhos, que são ambas obras que eu não gostei. Genuinamente eu detesto esses outros dois filmes do diretor e por isso eu tava assim, curioso pra ver esse filme, mas ao mesmo tempo muito receoso. Só que algo interessante que aconteceu na experiência de assistir o drama é que eu acho que tudo que existe de ruim, todos os problemas que eu tive com os seus outros trabalhos, aqui funcionam. De alguma forma, eles agregam nessa proposta. E isso acabou me surpreendendo bastante. O que eu sempre senti com as obras do Christopher Borgli é que ele é muito bom em criar premissas interessantes, mas ele é péssimo em elaborá-las. O Homem dos Sonhos, por exemplo, tem uma premissa assim fantástica. Num dia, todo mundo começa a sonhar com o personagem do Nicolas Cage, um professor. De repente, todas as pessoas estão sonhando com ele. E ele começa a virar assim uma celebridade no mundo, tipo, como pode todo mundo estar sonhando com o mesmo cara? Porém, aos poucos as pessoas começam a ter pesadelos com ele, ter sonhos não tão agradáveis. E isso começa a afetar a estrutura da maneira como as pessoas o enxergam. E aí o filme aproveita de tudo isso para falar sobre a cultura do cancelamento e tudo mais, a velocidade como a internet e a mídia, né, é capaz de alavancar a imagem de alguém e destruí-la, afundá-la completamente. O que é uma ideia muito interessante, mas que eu acho extremamente mal elaborada e tratada de forma até desrespeitosa e superficial na narrativa. O mesmo eu senti com Doente de Mim Mesma, um outro filme que também fala sobre narcisismo e esse mundo de redes sociais onde todo mundo quer ser perfeito e ter o corpo perfeito e o nariz e a boca e nada nunca vai satisfazer essas pessoas, porque o padrão de beleza está sempre mudando. A grande questão sobre um padrão de beleza é que ele só vai ser um padrão se ele for inalcançável. Ele precisa ser inalcançável, ele precisa ser acessível para poucos. Por isso ele está em constante mudança, por isso agora a gente está nessa era da magreza extrema, enquanto uns 10 anos atrás a questão era ser maior. Porém, assim como em O Homem dos Sonhos, eu acho que ele não desenvolve essa discussão muito bem. Ele é um diretor que abusa muito do humor. Ele sempre traz quebras que são mais conhecidas por obras de comédia. Então você tem cortes secos, momentos de pausas, a história vai e volta, e aí um flashback, e quebras que geram humor, mas que não necessariamente eram favoráveis na hora de tratar aqueles temas. Entretanto, quando a gente está falando de o drama, meu Deus, como eu dei risada, como eu fiquei aflito e como eu acho que a quebra humorística é importantíssima para essa história. Por quê? O drama, ele habita naquele riso de nervoso, naquele constrangimento. Quando você é colocado numa situação e você não sabe muito bem o que fazer e você, sabe, fica dando aquele sorriso e aquela risada para tentar se enturmar e se encaixar naquele ambiente. Ou quando você é confrontado por uma situação que te dá medo, por um ambiente, por uma notícia terrível, e você não sabe como lidar com aquilo. E é aí que a comédia se torna muito efetiva, porque ela não tá necessariamente ali pra te fazer rir de felicidade. Ela tá ali pra te constrangir tanto quanto aqueles personagens, e de uma maneira extremamente funcional. O drama é um filme que elabora muito bem uma discussão humana sobre pessoas, sobre individualidade.
e sobre inseguranças. Todo mundo tem dias ruins, e se nós fôssemos apresentados a alguém no nosso pior momento, será que aquela pessoa iria gostar da gente? Será que nós mesmos nos amaríamos se nos conhecêssemos no nosso pior momento? É muito legal ver a maneira como o diretor desenvolve isso e principalmente utilizando o que seria assim o símbolo da consumação do grande amor que é um casamento. A união no matrimônio daquelas pessoas é vista como um ápice do seu relacionamento, mas internamente elas estão quebrando, elas não estão sabendo lidar com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. E ele consegue, através desse casamento, traçar uma reflexão muito importante sobre a falta de diálogo. O quanto muitas vezes a gente só vai levando a vida, a gente só vai indo e não necessariamente a gente tem certeza do que tá fazendo ou conhece 100% a pessoa que tá do nosso lado, mas a gente só continua, só ignora, a gente tá vivendo no automático. E essa falta de diálogo é o grande motor, o grande combustível para a maioria dos problemas existentes dentro desses relacionamentos e dentro de amizades como um todo. Como já era de se esperar, o Robert Pattinson e a Zendaya estão maravilhosos nesse filme. Os dois têm um carisma inconfundível e uma química muito interessante. Por conta da história ser muito mais contada sobre a perspectiva do Charlie, que é o personagem do Robert Pattinson, eu sinto que ele tem muito mais oportunidades de entregar algo a mais. Mas, assim, em todos os momentos que são entregues à personagem da Zendaya, ela também brilha completamente e agrega muito à discussão central do filme, que é inclusive uma pauta extremamente atual e importante de ser conversada, e que eu sei que apesar de até agora eu estar tecendo muitos elogios ao filme, e eu achar muito interessante e importante o grande conflito central dessa história, eu não acho que o filme seja perfeito, e eu não acho que ele elabora essa discussão da melhor maneira possível. Essas quebras de humor, que é algo que eu falei que assim, me incomodavam muito nos outros filmes, e que aqui eu acho que funcionam, ainda assim eu não acho que funcionam completamente. Quando eu assisti o filme na pré-estreia, a convite da Diamond Filmes, que é quem está distribuindo o filme aqui no Brasil, uma coisa que me incomodou um pouco foi que o uso excessivo do humor aqui às vezes prejudica o peso do que está sendo discutido. Porque tinha situações onde eu tava assim, caramba, cara, isso foi eu não sei o que pensar, isso foi muito pesado. Isso é um tema muito sensível. E na minha volta tinha uma galera dando gargalhada assim, alta e alta e quebrando e rindo muito. E eu acho que isso levanta uma reflexão interessante que me lembrou inclusive até Tropa de Elite. Porque se você parar pra pensar, Tropa de Elite, ele é um filme que é uma grande crítica ao sistema, à brutalidade do sistema, à desensibilização do sistema, mas que, para uma grande parcela de pessoas, especialmente pessoas de direita, se tornou um filme, um simples entretenimento e um exemplo. O Capitão Nascimento, ele não se torna um personagem a não ser seguido, uma síntese do sistema. Ele se torna um herói. E existe muito essa discussão ao redor do filme do quanto isso seria culpa do diretor, José Padilha, ou do espectador, da falta de interpretação do espectador. O diretor deveria ter deixado aquilo mais claro, ou é o público que não está entendendo? E o mesmo fenômeno eu sinto que acontece com o drama, onde você tem situações em que eu não acho, talvez, que o diretor queria que você tivesse gargalhando altamente. Ele queria que você tivesse constrangido. Mas por se colocar num cenário que já te gera outras risadas, muita gente acaba rindo. E isso pra mim afeta um pouco do peso do que está sendo discutido. E que é um tema muito pesado. A retratação daquilo que a gente está vendo foi mal feita? Ou mais uma vez o público que não tá sabendo lidar com aquilo? Esse é só mais um dos pontos muito interessantes a se discutir ao redor desse filme, e por isso que eu acho que ele é um filme tão legal também, porque amando ou odiando, eu sinto que ele tem muita coisa que pode ser falada. Ele vai render discussões muito interessantes, não só para quem tem relacionamentos, como grupos de amigos também. Inclusive, eu acho que assistir esse filme, talvez com mais pessoas e acompanhado no cinema, possa ser uma experiência mais enriquecedora e mais divertida, especialmente porque ele te faz pensar não só sobre a forma como você lida com as pessoas que estão à sua volta, como o próprio sistema mesmo. Eu acho que o que ele tem a propor sobre o diálogo, sobre a reflexão, o quanto a gente condena certas ações ou certos pensamentos antes mesmo deles se tornarem ações, ou a forma como a gente evita falar sobre certas pautas achando que isso é proteger
o próximo, quando na realidade o diálogo é que poderia ser uma grande solução. Existe esse pensamento sobre a falha do sistema, onde a falta de apoio pode levar alguém a cometer atrocidades. Ao mesmo tempo, a ausência de um apoio familiar e de amizades. Eu acho que é um filme que também nos lembra muito do quanto o ser humano é um ser sociável. A gente não foi feito para viver isolado. E o isolamento que existe hoje em dia, principalmente nesse universo de redes sociais, de estímulos constantes, de relacionamentos construídos atrás de uma tela e não pessoalmente. A gente não tem dificuldade de fazer amizades que não sejam na internet, por exemplo, é algo extremamente atual e válido de ser discutido, porque a gente não foi feito pra ficar sozinho. Quanto mais eu penso sobre o drama, mais eu me pego gostando do filme, apesar de ter mais certeza também dos momentos onde eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais sensível ou ter elaborado as coisas com mais calma, mas nem por isso ele se torna um filme ruim. O drama é um dos grandes lançamentos que a gente tem nesse começo de ano. E eu acho que vale muito a pena ser assistido, principalmente no cinema, se você tiver a oportunidade, e principalmente com pelo menos uma pessoa junto com você, se não uma namorada ou um namorado, um amigo. Pode ter certeza que vocês vão sair de lá e vocês vão ficar conversando por muito tempo sobre o filme e criando situações assim absurdas na cabeça, porque esse é um espaço onde o filme habita. Ele habita no absurdismo, apesar de estar falando sobre algo extremamente atual e pesado até. O constrangimento passado pelos personagens nos faz pensar, e é muito importante que nós pensemos e reflitamos sobre o que eles têm a nos dizer. E assim, eu sei que eu nunca fui muito fã dos outros trabalhos desse diretor, mas se você gostou de O Homem dos Sonhos e Doente de Mim Mesma, então pode ter certeza que você vai amar o drama.